Hoje eu vou resolver o seu problema. Meu nome é Júlia Ribeiro, sou dermatologista e caso você sofra com mau odor embaixo das axilas, ou então com aquele excesso de suor que forma aquela pizza no final do dia, a gente fica até o final desse vídeo porque eu vou trazer assim muitas alternativas de tratamento para os dois problemas e eu tenho certeza que alguma coisa daqui vocês vão retirar de útil. Dá logo um like nesse vídeo porque eu sei que no final vocês esquecem, certo? E assim, eu acho que eu tentei criar um guia com tudo não vou dizer tudo que existe, né? Acho que ia ser muita pretensão da minha parte, mas assim, com muitas coisas a respeito desse problema. Eu quero que vocês saibam por que o problema acontece e que dessa maneira vocês consigam saber como manejar. E trouxe também algumas alternativas de tratamento, alternativas mais naturais, alternativas caseiras, que realmente funcionam, certo? E as alternativas, vamos dizer assim, mais eficazes, certo? Então vamos começar esse problema entendendo que existe, na verdade, a bromohidrose de verdade, a gente já vai falar sobre ela, mas existe um problema chamado de pseudo-bromohidrose. O que é a bromohidrose? Bromohidrose é a doença que é caracterizada pela formação desse odor ruim nas axilas. A pseudobromohidrose, gente, ela acontece em pessoas, a pseudo, ou seja, quando ela não é a bromohidrose verdadeira, ela acontece em pessoas que às vezes têm como é que eu posso dizer, uma ingesta excessiva de comidas que são muito temperadas, por exemplo, alho, por exemplo, curry, ou então pessoas que têm contato com nicotina e alcatrão, ou seja, fumantes, ou então pessoas que trabalham assim em indústrias ou em locais assim que tem aquele cheiro, né, um pouquinho mais desagradável. Então, assim, essas pessoas elas podem ter maus cheiros, na verdade, corporais e que não são necessariamente relacionados ao problema da bromohidrose. Só um adendo aqui, né? A gente que gosta tanto de falar que gringo não toma banho, eu vi na internet uma moça falando que um gringo falou que brasileiro fala porque todo mundo que ninguém toma banho, mas brasileiro tem cheiro de alho. Realmente, a nossa dieta tem muito alho, né? Eu não sei se isso é verdade, eu fiquei super chateada quando eu soube disso. Eu não sei. E vocês concordam com isso? Já ouviram falar? Enfim, comenta aqui a respeito, porque, enfim, admito que eu fiquei meio chateada com essa informação. Mas voltando, tudo isso, gente, são questões que causam uma odor corporal, porém não são a bromohidrose diretamente. A bromohidrose, gente, ela é causada por bromohidrose, que é de fato a doença. Existem duas, na verdade. Uma chama de bromohidrose, que é a do cheiro ruim, é quando a pessoa tem um cheiro ruim, e a outra é a hiperidrose, que é quando a pessoa tem excesso de suor. Geralmente, quando a pessoa tem uma, tem a outra. Por quê? Geralmente, quando uma pessoa tem excesso de suor, ela vai ter uma maior proliferação bacteriana ali na axila, o que vai gerar a bromohidrose. Então, geralmente, uma está acompanhada da outra. Mas tem gente que só tem uma e não tem a outra. Isso é possível também de acontecer. Por que é que a bromohidrose, ou seja, o cheiro ruim, acontece? A gente tem duas glândulas nas nossas axilas, uma chama de glândula écrina e a outra chama de glândula apócrina. A écrina é uma glândula que ela produz suor. Ela vai estar presente no nosso corpo desde o nascimento e funcionante, certo? O estímulo dela é um estímulo nervoso. A outra glândula é a glândula apócrina. Essa glândula apócrina, ela começa a funcionar a partir da puberdade, porque ela tem um estímulo não só nervoso, mas ela tem um estímulo hormonal. E então, a produção dessa glândula, ela é uma produção que tem muito resíduo biológico. Ela tem proteína, ela tem lipídios, que são gorduras no resíduo dela. Então, as bactérias adoram esses materiais. É como se fosse, elas comem, isso é comidinha para as bactérias que já existem na nossa axila. E aí, por conta disso, elas começam a se proliferar, ou seja, tem a água do suor excessivo e tem os materiais, assim, que ela vai utilizar no metabolismo dela. Ela vai usar essas substâncias, né? Vai comer essas substâncias, vamos dizer assim. Então ela encontra na axila um ambiente perfeito para aumentar em quantidade, né? Além de tudo, é um ambiente escuro,
né? É um ambiente que é sempre úmido, então, assim, é o ambiente perfeito para proliferação bacteriana. A gente tem duas bactérias, assim, que outras bactérias podem ser responsáveis pela bromohidrose, mas a gente tem Staphylococcus no nosso corpo e uma que é super importante que chama de Corynebacterium. Elas vão pegar esse material que vem dessa glândula apócrina, né? Esse material biológico e vai transformar esse material em um ácido. Na verdade, são alguns tipos de ácidos, são ácidos carboxílicos. Um deles, ele tem um cheiro meio azedo, assim. O outro, ele tem enxofre na composição. Você já cheirou enxofre? O enxofre tem um cheiro bem complicado, né? Então, por isso que o cheiro é ruim. Quando a gente vai pensar em tratar essa condição, como uma está linkada às vezes na outra, então para melhorar o cheiro, às vezes a gente tem que tratar o suor. O que é que trata o suor, gente? O suor, ele é tratado com derivados de alumínio. Derivados de alumínio que você vai encontrar em todos os desodorantes que são antitranspirantes. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui dá a princípio, ó, cloridrato de alumínio, mais alumínio, ó. Esse aqui é da Dove, vocês não estão vendo. Esse daqui tá super famosinho aí, tá? Porque ele tem a niacinamida, assim como esse daqui também tem, que clareia as axilas, né? Mas ele tá super famosinho, tem niacinamida, tem alumínio também na composição, certo? Então, esses derivados de alumínio, eles vão, na verdade, fazer um determinado composto que ele se acumula ali na saída da glândula. Quando ele acumula ali na saída da glândula, ele impede que a secreção saia, né? Que o suor ele saia. Então, ele diminui a produção de suor. Um super famoso que é utilizado no tratamento da hiperidrose, né? Quando a pessoa tem suor excessivo, porque isso aqui a gente usa no dia a dia, né? Agora, quando a pessoa tem suor excessivo, tem alguns específicos que eles têm realmente bastante alumínio na composição. Esse daqui, ó, Perspirex, tá vendo? Eu gosto bastante deles. Se bem que esses aqui tem bastante alumínio na composição, tá? Esses aqui. Mas o Perspirex, ele é um dos que são utilizados para quem tem realmente hiperidrose, um excesso de produção ali do suor. Ele tem o mais clarinho, que é quer dizer, um verdinho claro, que é menos concentrado. Esse daqui, que é o original, tem um strong, que é, como o nome já diz, ele é bem mais forte, né? Bem mais concentrado. Qual é o problema, gente, desses desodorantes que têm alumínio? Eles são muito irritativos. Por exemplo, o strong desse daqui, eu nunca consegui usar, eu acho ele muito irritativo, assim, ele me incomoda muito, arde muito a axila. Ardeu, tudo que eu for mostrar aqui, gente, se causar algum tipo de irritação, lava, procura um dermatologista, tá certo? Então, eu nunca consegui usar o strong desse daqui. Outras alternativas, assim, para pessoas que também têm hiperidrose e que não são necessariamente o Perspirex, existe o Rexona Clinical, que é uma alternativa. Existe, a Dove também tem um desodorante clinical desses aí, que você também pode tentar no tratamento da hiperidrose, ou seja, do excesso de suor, que, consequentemente, vai levar a uma melhora, em muitos dos casos, da bromohidrose, que é o excesso de cheiro ruim. Agora eu vou passar para as famosas caseirices, sabe? Existem algumas coisas interessantes que você pode tentar em casa. E eu vou começar com a que você não deve tentar, que é isso aqui, ó, é o limão. Gente, minha mãe, na época, me sugeriu usar limão para tratar a bromohidrose. Isso daqui funciona para esse fim, por quê? Porque é um ácido. O ácido ele vai diminuir aí a proliferação bacteriana, de fato, porque muda o pH do local, a bactéria não gosta mais daquele lugar e aí diminui a quantidade. Mas eu não recomendo que você use isso, porque você pode ter um problema chamado fitofotodermatose, que é quando você expõe o limão na pele ao sol. Você pode ter uma queimadura com uma mancha difícil de tratar. Então, assim, eu não recomendo que você use limão. O que você pode usar de caseirice, assim, que pode funcionar? Uma das que eu gosto bastante é o chá preto, tá? O chá preto, ele tem taninos, é o que tem o vinho, enfim, ele tem taninos
que eles têm uma função de adstringência, assim, ele também diminui a proliferação bacteriana, ele precipita bactéria, enfim, ele ajuda. Você pode utilizar isso daqui, tanto as compressas do chá preto, como você pode fazer uma solução 50%, ou seja, metade álcool 70%, metade um chá preto super concentrado e passa nas axilas. O álcool, ele também funciona como uma substância que é antibacteriana e ele não induz tanto resistência bacteriana. Então, é uma alternativa aí que você pode utilizar também. Tá muito eu já vi desodorantes infantis que eles têm álcool. Muita gente usava antigamente, era leite de rosas, leite de colônia, tudo isso tem bastante álcool. Funciona em alguns casos. Qual é o problema? Que eu não gosto do uso do álcool. É porque ele é muito irritativo, resseca, as axilas já são um lugar que a gente depila. Se você botar o álcool, isso daí vai piorar bastante, então assim, tem que tomar cuidado com o uso do álcool, tá certo? É muito restrito. Mas enfim, é uma alternativa de uso. Eu aprendi essa receitinha aí de 50-50, metade chá e metade álcool, em um congresso de dermatologia, tá? O que mais de caseirices que a gente pode falar? A gente falou do ácido do limão, que eu não recomendo. E existe um produto, eu já até falei sobre essa marca aqui, que está chegando ao Brasil agora, que é o ácido. Tá vendo que é um ácido glicólico a 7%? Isso aqui é um tônico de ácido glicólico dessa marca aqui, ó, The Ordinary. Esse tônico, esse tônico ele não foi feito para passar nas axilas, mas ele é uma espécie de bombril, principalmente na gringa, o pessoal usa muito isso daqui no couro cabeludo, para diminuir a caspa, cotovelo, joelho, e usam muito também 2 vezes na semana com algodão aqui nas axilas. Se irritar, gente, de novo, tudo que eu tô falando aqui pode irritar. Então, assim, se irritar, suspende e procura um dermatologista. Outra caseirice que eu não tenho aqui, eu até procurei, mas eu não encontrei, essa eu gosto também muito, também é dica de congresso e essa é bem conhecida, é o uso do leite de magnésia. O leite de magnésia, como eu acabei de dizer, que a produção dessas glândulas são ácidos, que chamam de ácido carboxílico, o leite de magnésia é uma base. Não sei se vocês se lembram do 2º grau, que ácido neutraliza a base, mas o leite de magnésia ou substâncias assim, desodorantes que tem um bicarbonato na composição, que também é básico, eles vão neutralizar esse ácido carboxílico formado. Então você vai ter uma melhora aí desse odor, tá certo? É interessante porque assim, teve um tempo aí que eu usei bastante leite de magnésia e eu percebi exatamente que quando eu passava, às vezes o odor estava presente já. Quando eu passava o bicarbonato, eu senti que o odor melhorava. É por causa disso, é porque ele neutraliza esse ácido. Além disso, por causa do pH que vai ficar diferente ali, ele também vai diminuir a proliferação de bactérias. Eu acho assim um excelente. Esse e o chá preto eu acho uma alternativa muito legal para criança, por exemplo, que você pode utilizar nas axilas. Agora eu já vi irritação em criança usando o leite de magnésio normal, então assim, se isso se irritar, suspende também, mas uma alternativa seria diluir o leite de magnésio. Se fosse criança, eu iria diminuir. Se fosse prescrever para uma criança, eu diluiria ele em água, para ele ficar menos, um potencial menos irritativo, mudar menos o pH da pele, tá certo? Agora, isso daí foram as caseirices, certo? Que eu queria falar. Algumas realmente funcionam, outras eu não recomendo. Porém, o que é que eu recomendo, então, dessas caseirices? Recomendo o chá preto, tá? Recomendo o leite de magnésia e recomendo esse tônico de ácido glicólico aí com ressalvas, tá certo? Ressalvas de cuidado com irritação e tal, mas eu recomendaria também. Outra questão, vamos lá, qual é a próxima questão que a gente tem? Existe uma substância, aí já não são mais as caseirices, tá? Existe uma substância chamada triclosan, que ela era utilizada em sabonetes antissépticos e tudo mais. É um antisséptico, uma substância que tem um potencial de diminuir a proliferação de bactérias. Corra! Se tiver escrito triclosan no produto, acho que é difícil, porque está sendo muito menos usado, mas se tiver escrito triclosan, corra. O triclosan, gente, ele induz muita resistência bacteriana. O que é que significa isso? Significa que você vai
No momento que você está usando, você pode ter até uma melhora do quadro, porém ele vai matar as bactérias mais fracas e as mais fortes vão continuar lá. Como elas são mais fortes, depois elas vão começar a se proliferar e você vai ter muita dificuldade de tratar com outras coisas, porque elas vão estar muito resistentes, muito fortes, tá certo? Outra coisa que eu, assim, amo. Eu tava com esse problema, foi assim que eu tratei e resolvi, até hoje não voltou mais, que é o uso, gente, da clorexidina. Essa daqui foi exatamente a que eu usei, você vê que ela é em solução aquosa. Eu usei à noite, mais ou menos, aí uns 15 dias. Existe sabonete de clorexidina também. A clorexidina é um antibacteriano muito conhecido e ele induz pouca resistência bacteriana. Existe relato disso, principalmente em ambiente hospitalar. Então, por isso que, assim, não usa se não tiver necessidade. Isso aqui é para aquele caso agudo. Por exemplo, no dia a dia, como é que você controla o seu mau cheiro? Você controla com seus desodorantes normais, certo? Desodorante que tem antitranspirante, que vai ter essas substâncias e outras, né, que eu tô falando. E em casos agudos é que você pode lançar a mão de um problema como esse, de uma substância como essa, por exemplo, o Suapex ou a clorexidina, tá certo? Eu acho uma excelente alternativa e é muito eficaz, bastante efetiva. Foi inclusive essa que eu escolhi para tratar o meu problema e super resolveu. Agora, eu queria ir para uma outra vertente, gente, de tratamentos, que é o seguinte: tem gente que prefere tratamentos assim mais naturais. Tem muito medo, existe uma controvérsia em relação ao alumínio, se causa câncer, se causa Alzheimer e tudo mais. Eu não quero entrar nessa seara aqui, mas o que eu posso dizer a vocês é que o alumínio é o que é usado para tratar a hiperidrose, ou seja, o excesso de suor. Se você não usa o alumínio, dificilmente você vai ter que ir para outros tipos de tratamento, porque dificilmente ele vai ser tratado com cosméticos apenas. Mas para você tratar a bromohidrose, existem algumas alternativas que provavelmente vão segurar a onda ali por um tempinho, por exemplo, como o leite de magnésio é uma delas. Geralmente ele segura a onda ali por um tempinho, chega um determinado momento que você vai ter que reaplicar, essas coisas você provavelmente vai ter que reaplicar ao longo do dia. Mas existem, por exemplo, alternativas mais naturais de desodorante, esse aqui é um deles, é bem famoso esse daqui, que é o Bob. Pode olhar aqui o que ele tem na composição, deixa eu ler para vocês, acho que fica mais fácil. Ele tem eucalipto e menta, então assim, esses óleos essenciais, eles são muito interessantes, porque eles são substâncias que eles também diminuem a proliferação de bactérias. Tem também óleo de maleleuca, óleo de lavanda, funcionam para esse mesmo fim. Esse daqui ele também tem zinco PCA. O zinco, gente, ele consegue quelar alguns lipídios nas axilas, então ele acaba que ajuda também na diminuição desse odor, são esses lipídios que têm maus odores. E ele tem carvão ativado. Como é que o carvão atua? Vocês já ouviram falar que carvão, ele suga tudo, né? Então, assim, quando a pessoa tem intoxicação por veneno, por muitas coisas, o carvão ele vai lá e suga. Esse daqui, o carvão, ele absorve algumas dessas substâncias voláteis, né? Que tem odores ruins, então, assim, ele pode ajudar também nesse processo. Tem um outro tipo de desodorante natural, socorro, de desodorante natural, que o pessoal chama de malva, tem o cristal, que é aquele desodorante em pedra. Eu acho que, não sei se você já ouviu falar, se é desse mundo natureba, com certeza já ouviu. Que essa pedra, gente, é aquela famosíssima pedra que as manicures usam quando tiram um bife assim na cutícula e usam uma raspazinha de uma pedra para poder diminuir o sangramento, que é a pedra Umi. Isso daí, na verdade, a pedra Umi ela é feita de alúmen de potássio. Você vai dizer alúmen, alumínio. Gente, esse alumínio ele é fortemente ligado, então ele não é absorvido, tá certo? Ele ficam esses cristais ali do lado de fora, ele tem uma capacidade mais adstringente, então ele na verdade diminui, como se fosse, ele diminui o calibre de vaso, ele é vasoconstrictor, ele diminui o calibre da glândula, mas ele não é necessariamente um tratamento para o suor, como o alumínio normal. Em compensação, ele também não é absorvido, então funciona como uma alternativa mais natural. E apenas para fechar, caso você tenha hiperidrose, ou seja, o excesso de suor, eu já falei que o tratamento é alumínio em termos de cosméticos. O que a gente tem de alternativas a esses tratamentos também?
Primeiro tipo, o Botox. Gente, se nada resolveu para hiperidrose, o Botox é uma excelente alternativa, porque, como eu falei que a produção do suor é por essa glândula que chama glândula écrina, o neurotransmissor que estimula essa glândula é a acetilcolina. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente o alvo do Botox, é a acetilcolina. Então, você vai ter uma menor produção aí dessas glândulas, tá certo? Então, ele funciona, não é uma solução definitiva, você vai ter que repetir. Tem gente que dura 4 meses, tem gente que dura 1 ano. Então, assim, você vai ter que repetir isso daí ao longo dos anos, mas eu acho que é uma excelente alternativa. Porque as outras alternativas são, você pode usar um anticolinérgico, que é uma droga que vai diminuir, vai atuar nessa questão da acetilcolina, porém, a acetilcolina está presente no nosso corpo inteiro, em várias funções, então é uma droga que ela tem muitos efeitos colaterais. E a outra alternativa é uma cirurgia que chama de simpatectomia, você vai lá e pá, corta o nervo que inerva essas glândulas, né? Lembra que eu falei que o estímulo dela é nervoso? Então você vai lá e corta o nervo, qual é o problema? Existem pessoas que o excesso de suor sai da axila e vai para a testa, sai da testa, vai para baixo da mama, já vi isso, já vi exatamente nesses lugares. Então, assim, é uma solução que você vai ter que discutir bastante com seu cirurgião para poder fazer. E, obviamente, vai requerer muita destreza aí de quem está operando. Então, acho que o meu recado está dado. Eu imagino que, enfim, eu fiz o meu melhor aqui. Eu acho que dificilmente vocês vão encontrar um guia mais completo a respeito desse problema. Fora essas questões, usei tudo isso, não resolveu minha bromohidrose, ou seja, o cheiro ainda tá aí, o cheiro ruim. Eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, porque fora isso, gente, o que vocês podem tentar utilizar antibióticos de verdade. Para isso, vão ter que procurar um dermatologista que prescreva, porque os antibióticos, sim, eles induzem resistência bacteriana, então tem que ser usado sob supervisão. Tudo bem? Eu estava pensando em falar sobre chulé também nesse mesmo vídeo. O problema é que já está muito grande esse vídeo, então eu vou deixar para falar num outro momento. Agora também só vou falar se vocês quiserem ouvir, tá certo? Então comenta aqui o que é que vocês querem saber, certo? Um beijo para vocês.